Olá, meninas, tudo bom? Bom dia. Que vocês tenham todas uma semana de vitória. Já falei em outros devocionais que eu amo segunda-feira, né? Pois é, aprendi a amar segunda-feira, porque todo comecinho, né? Eu aprendi a amar, porque é no começo que você semeia, o que você vai colher no fim. Então eu aprendi a amar segunda-feira, começo de mês, começo do ano, início de tudo. Tudo que às vezes até parece difícil os começos, mas eu aprendi a amar. O título de hoje é Aprenda a Amar as Manhãs. Na verdade, o título entrou depois do versículo, então dá a entender que está tudo junto com o versículo, mas não é. Então, é Lamentações 2, versículo 21 a 23, mas o título é Aprenda a Amar as Manhãs. Esse devocional nasceu no meu coração quando o Senhor começou a ministrar isso no meu coração. Eu não sou uma pessoa da manhã, não, viu, gente? Sou preguiçosinha, não gosto muito de acordar cedo, não. Eu gosto da segunda-feira, mas não gosto de acordar cedo, não. Mas o Senhor está me ensinando a amar as manhãs. Então, esse é o versículo de hoje que eu quero deixar para vocês. E eu vou ler para vocês. Lamentações 2, 21 a 23. Torno a trazer isso à mente, portanto eu tenho esperança. A benignidade do Senhor, né, as misericórdias do Senhor, jamais acaba, suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Depois vem Eclesiastes 11:6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabe qual das duas prosperará, se é esta, se é aquela, ou se é ambas serão igualmente boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Nós temos que aprender a tirar proveito de cada situação, né? E nós temos que aprender a tirar proveito das manhãs. E o mundo tem nos ensinado e tem nos direcionado, tanto é que algumas propagandas mostram as grandes metrópoles, né? Se é no Brasil, mostra a grande São Paulo, aquela correria, o povo indo trabalhar, metrôs lotado, pessoas andando para lá e para cá, tomando seu café na rua mesmo. Assim também aqui mostra-se Nova York dessa maneira e várias outras grandes metrópoles no mundo, né? Mas nós que conhecemos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo e queremos conhecê-lo mais, nós não andamos de acordo com o mundo. E nós temos que aprender a buscar em Deus uma quietude e aprender a semear as sementes que nós desejamos para o nosso dia. E às vezes, alguma pode dizer, irmã, é muito fácil você falar, porque talvez você tenha tempo, talvez a sua vida seja mais fácil que a minha. E na verdade, não é verdade. É tudo questão de prioridade, é questão da gente entender a importância e a necessidade, é questão da gente entender que se nós fizermos da maneira de Deus, vai ser tudo muito mais fácil na nossa vida. E às vezes a gente também pensa assim, quando eu tiver tempo, irmã, eu desejo fazer tudo isso aí que você está falando. Eu vou ter uma manhã tranquila, eu vou ter devocionais, eu quero ler Bíblia, eu quero ler um livro, eu quero fazer tudo isso, mas é quando eu tiver tempo. Mas a própria palavra aqui está dizendo, em Eclesiastes 11:6, semeia a tua semente pela manhã e à tarde não repouse a mão, não para de semear, porque você não sabe qual das duas sementes vai dar fruto. Então, às vezes, nós esperamos que venha um tempo conveniente para a gente fazer as coisas, mas esse tempo não vem, porque se você não semeou as sementes, você não tem como colher. Então, não tem como nós colhermos manhãs com Deus se nós nós não começarmos a dar um passo, um minuto que sequer, né? Às vezes, irmã, dá a impressão que por eu fazer devocional, gostar, será que ela passa as manhãs toda? Será que ela passa horas? É o desejo do meu coração, mas isso começou aos poucos.
Isso começou 5 minutos antes de trabalhar. Isso começou 20 minutos. Daqui a pouco Deus vai esticando. Daqui a pouco Deus vai te abençoando. Daqui a pouco Deus vai abrindo as portas e fazendo crescer os frutos da sua semente. E aí você vai ter mais tempo. Então, quando nós entendemos que nós precisamos dedicar as nossas manhãs ao Senhor e Ele vê o interesse da sua semeadura, aí sim você vai colher os frutos que você tanto deseja. Então, aprenda a amar as manhãs. Aprenda a enxergar as manhãs como um plantio. Hoje eu vou plantar uma semente de organização. Hoje eu vou plantar uma semente de devocional. Enquanto eu estava fazendo esse devocional, eu estava pensando em Daniel. Daniel, ele era um homem ocupado. Ele trabalhava ali no reino. Ele tinha muitos afazeres, muitas responsabilidades. Mas a Bíblia mostra que ele parava-se 3 vezes por dia para ter um tempo com o Senhor. Eu não estou com o versículo aqui agora, eu estava com ele para falar, mas acabou que eu não estou com ele aqui, mas depois eu confirmo com vocês, mas tem uma palavra em Salmos que ele fala assim: 7 vezes por dia eu paro para te louvar e te agradecer, né? Então, assim, não tem como a gente colher aquilo que a gente não está semeando. E quando eu coloquei esses propósitos acima, que parece coisas tão simples, né? Você beber água, você parar um pouquinho, você economizar, tudo isso são sementes que por mais que você semeie uma vez na semana, às vezes as pessoas pensam assim: ah, não, mas dessa vez não vai dar para eu fazer, não. Eu vou deixar para depois. Gente, eu aprendi uma coisa que é o seguinte: o lema da minha vida é essa: é antes pouco do que nada, é antes tarde do que nunca, porque é melhor você conseguir fazer uma vez na semana do que você não conseguir fazer nunca, né? É melhor você fazer um pouco mais tarde do que fazer à tarde, do que não fazer nem de manhã e nem de tarde. Então, assim, coloca diante do Senhor os desejos do seu coração. Coloca as manhãs diante do Senhor. Escreva. Deixa o Senhor guiar o seu dia. Fala: Senhor, toma aqui as rédeas desse dia. Toma o volante da minha vida. Busque com Ele, não você sozinha. Não você acordar desesperada e tomar café e vai trabalhar e pensar nas coisas que você tem que fazer. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que cuidar da casa. E quando chega no final do dia, na hora de dormir, exausta, lembra mais ou menos do Senhor, só para não ter culpa, né? Obrigado, Senhor, por esse dia, amém? Não, Deus quer te dar uma leveza. Deus quer te dar ao mesmo tempo que Ele quer trazer uma leveza para a nossa vida, Ele quer também trazer uma profundidade espiritual, de você caminhar com Ele em todo o momento. E quando nós colocamos a nossa agenda nas mãos de Deus, Ele vai direcionar. Eu estou começando a viver experiências com o Senhor, assim, de ouvir Ele falar: faça isso primeiro. Às vezes eu estou com ideia de fazer uma coisa e depois fazer outra, ou várias coisas, eu não sei o que fazer, e eu tenho que ter tempo para fazer aquilo ali. E eu tenho tido essas experiências. Por que você não faz isso primeiro? E é muito suave. A voz de Deus, irmãs, é muito suave. Quem tem costume de dizer: ah, eu ouvi Deus falar isso comigo, Deus falou isso comigo, às vezes soa meio muito como assim, irmã, que Deus fala? A voz de Deus é suave no seu coração. Ela é como a sua consciência falando com você, como se fosse você mesmo falando com você, né? Dá essa impressão. Então a voz de Deus é suave, mas para você ouvir a voz de Deus, você tem que ter essa quietude na alma. E essa quietude da alma, ela só vem quando você para diante dele. Porque quando você para diante do Rei do Universo, do Criador de toda a Terra, que você baixa a guarda e fala: peraí, existe um Deus que comanda o universo e eu preciso que Ele comande a minha vida nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Até na minha rotina do dia a dia. E aí Ele vai começar a trazer a quietude.
E quando ele traz a quietude, ele traz as direções, né? Por isso Daniel ali foi considerado um dos homens mais inteligentes da época, em toda a ciência e sabedoria, porque ele descobriu isso. Ele parava 3 vezes ao dia, e ele dava um tempinho de ir para a casa dele, ele arrumava um jeito até de ir para a casa dele. Então, vamos semear essa semente. Comece devagarinho, não importa, às vezes você vai falar, eu não tenho tempo, irmã. Tem, eu te garanto que você tem, né? Talvez você deixar de dormir um pouco mais tarde e acordar um pouquinho mais cedo. Comece com 5 minutos, pegue um salmo por dia, dê uma lidinha, sabe? Um versículo desse que imagina, você pegar um versículo desse aqui, lança pela manhã a tua semente, à tarde não repouse a tua mão, porque não sabe qual prosperará, e se é essa, se é aquela, ou ambas igualmente serão boas. Você pega um versículo na manhã, coloca ele no seu coração, e ele fica ali, durante o dia você dá mais uma lembrada, e conversa um pouquinho com Deus. Como é que é isso, Senhor? Eu não entendi muito bem esse versículo, me explica. É essa intimidade que nós temos que ter com Deus, né? E nós cristãos, nós precisamos nos aprofundar. Porque se você olhar todas as outras religiões, nós não somos religiões, né? Nós não somos de religião, somos considerados, mas a grande verdade não é. Nós somos criaturas que se tornou filhos e que estão buscando intimidade. Mas vamos olhar as religiões, vamos colocar como religiões. Todas as religiões as pessoas buscam com toda dedicação, né? E aí sempre foi isso que Deus se entristeceu com o povo de Israel. Porque as religiões pagãs, sabendo que são deuses falsos muitas vezes, sabendo que é idolatria, que não é a verdade, mas eles se apegam com todo carinho, com toda dedicação, e para o nosso Deus, que é um Deus maravilhoso, que tem nos sustentado, tem nos guardado, tem mostrado as misericórdias dele, nos cobrindo a cada manhã. Muitas vezes nós não temos feito nada para ele, nada, nem uma oração pela manhã. E aí quando a coisa aperta, a gente vai desesperado. E aí ele tem tanta coisa para consertar na sua vida que talvez não vai dar tempo dele olhar para esse problema, que agora esse problema foi causado devido a toda a desordem que nós deixamos na nossa vida. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. E sobre o versículo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, especialmente nesse mês de setembro, com tanta tragédia acontecendo, é algo que Deus tem colocado no meu coração. Porque quando você começar a colocar a palavra de Deus dentro de você, quando você precisar dela, ela vai sair para fora sem a menor esforço. Então, todas as tragédias que aconteceu, eu nem aprofundei em ver tudo, mas esses furacões, os terremotos, em todo momento Deus mostrando para mim as misericórdias dele. Quando aconteceu esse terremoto ali no México, que eu não tenho a certeza ainda, não tenho a certeza da notícia, mas que eu vi, parece que falaram que caíram 50 prédios. E a primeira coisa que eu olho é qual é o número de mortos. 200, 300 pessoas, muito. Mas para cair 50 prédios, a misericórdia do Senhor se estendeu ali. Porque, dependendo, era para ter sido muitos mortos. Quando você vê os furacões, aquele furacão que estava previsto vir para detonar com a Flórida, e Deus apaziguou. E aí, claro, muitos perderam suas casas, muito aconteceram algumas coisas, mas a misericórdia do Senhor tem se estendido sobre nós. A nossa vida tem sido preservada, a vida tem sido preservada. Ele tem dado chance de mais um dia a gente poder entender que Ele é Senhor de toda a terra. Então, que a gente venha buscar a conhecer essas misericórdias dele e buscar enxergar e profetizar sobre aqueles que estão ao nosso redor, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre a nossa casa, que as misericórdias dele se renovam a nossa vida. E todas as vezes que nós acordarmos, nós temos que lembrar e ser dependente do amor dele. Nós temos que confiar no amor do Senhor, porque por causa das misericórdias do Senhor é que nós não somos consumidos.
Então, essa é a mensagem que eu tenho para hoje, tá bom? Semeie na sua manhã. Semeie aquilo que você quer em oração, em tempo com Deus, em intimidade, sem religiosidade. E você vai ver grandes frutos para a glória de Deus. Amém? Tenham todos uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém.